E aí, parceiros, sua esposa causa muita briga dentro de casa? Bem, como isso funciona, né? Dentro do casamento. Essa é a maior polêmica que nós, como pastores, assistimos dentro de um atendimento. São as brigas que são causadas dentro de um relacionamento, dentro de casa. Então, todas as casas, todos os casamentos, existem brigas e nós estamos aqui para trazer clareza, para trazer algo para nós que nós possamos amenizar, que nós possamos melhorar tudo isso dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Então, tem um ditado muito popular que fala assim, os homens geralmente falam muito isso, que é, a briga do casamento é um tempero do amor. Como é um tempero do amor? Que tempero é esse que a gente não vê resolver nenhum problema? Esse tempero que, a partir de uma confusão, de uma briga, todo mundo esquece desse ditado. Simplesmente, depois de uma briga, passa-se um tempo e vocês se abraçam, não resolvem nada, joga tudo para debaixo do tapete e vida que segue. Aí eu pergunto a vocês, que amor é esse que nós julgamos, que nós colocamos a culpa no nosso cônjuge? Que amor é esse que nós sempre nos defendendo, acusando o outro, ao invés de a gente sentar e ter uma conversa, uma relação madura? Porque as mulheres falam, você só quer ser o certinho. Geralmente as mulheres falam isso na hora de uma confusão. Por que será? Porque os homens geralmente querem tomar posse da verdade, querem tomar posse da razão. E outra que os homens gostam muito de usar, a terceira lei de Newton, que é toda ação existe uma reação, né? A história do bateu-levou. Essa história do bateu-levou é muito comum dentro do relacionamento, dentro das discussões hoje em dia. Por quê? Porque a pessoa diz que não vai ficar por baixo, a pessoa não quer perder uma discussão, não quer perder uma briga, não quer perder sua razão, e essa razão geralmente está errada. Você não tem a razão, porque a partir do momento que você é orgulhoso, para poder você querer dominar o assunto sobre o qual está discutindo, e você não quer ser humilde o suficiente para aceitar algum ponto onde você esteja errado, onde eu esteja errado, isso simplesmente não vai funcionar. Isso é uma expressão sem maturidade. O mundo aí fora, a vida secular, tem muitas músicas que falam sobre o bateu-levou. Por quê? Porque o mundo secular está ensinando o que é errado. A história do bateu-levou é a história de que eu não quero levar nada comigo sozinho. Eu creio também que você crê que existe a força do bem e do mal. E nós precisamos estar alerta sobre isso, porque nós precisamos entender, precisamos compreender de onde nasceu isso, de toda acusação, qual foi a raiz que nasceu esse tipo de acusação. E eu quero trazer a lembrança para você aqui agora, de onde é essa raiz, para que nós possamos ter consciência disso. E aí eu pergunto a você, qual força tem prevalecido dentro do seu casamento? A força do mal? A força do bem? Porque são reais as duas forças, porque elas funcionam. Essas duas forças, elas caminham muito próximas, lado a lado. Então vamos lá em Gênesis. Gênesis 2 fala onde Deus estabelece a primeira família. Como todos nós sabemos, a família constituída através de Adão e Eva. Em Gênesis 3:1 fala o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Quer dizer, a serpente já estava ali no Éden, esperando um momento crucial para entrar na vida daquela família, para entrar naquele casamento, para poder fazer o papel dela, que é destruir a família. Deus tinha acabado de criar o projeto e Satanás já estava ali querendo destruir o projeto. Por quê? Porque ele já tinha perdido o trono e agora ele tenta mais uma vez investir num novo projeto de Deus, que é a família. E aí eu te pergunto, o que é, quem é e qual é o problema que está rodeando o seu casamento para querer destruir o seu lar? O que é que tem se movimentado ao redor da tua família
para querer destruir o teu relacionamento? O que tem tirado a sua paz? Todo relacionamento tem problema. Todo relacionamento é gerado um conflito onde as pessoas não têm uma maturidade para tentar resolver da melhor maneira possível. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: esteja alerta e vigie, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E muitas vezes nós estamos nem sempre alertas, nem sempre vigilantes para que o inimigo não entre no nosso relacionamento. Muitas vezes a gente não faz uma oração, muitas vezes a gente não ora sobre a nossa família, a gente não protege a nossa casa. Em Efésios 6 fala da armadura de Deus, onde nós podemos orar e nos guardar debaixo da armadura do Senhor, porque é uma arma espiritual, porque precisamos lutar com essa arma para o inimigo, que é também espiritual. E nós precisamos ter essa consciência de que se a gente não se reveste da armadura de Deus, a gente não está pronto para ir para uma guerra espiritual. Porque essa roupa que nós vestimos, nós nos guardamos no nosso corpo, no mundo natural. Mas no mundo espiritual, essa roupa que nós vestimos, ela não serve. O que serve é uma roupa espiritual chamada a armadura de Deus. E um dos maiores problemas onde acontece no relacionamento, é onde Satanás mais entra dentro da nossa vida, na vida do casamento, é a gente apontar o erro do nosso cônjuge. Porque nós precisamos simplesmente, ao invés de apontar, nós precisaríamos ter a sabedoria de ter uma conversa, de trazer o problema no campo das ideias e não no campo dos problemas. Nós precisamos ter a maturidade de aprender a sentar, a conversar e a trazer solução para o nosso problema. Solução para aquela discussão que está sendo apresentada naquele momento dentro do nosso relacionamento. E para isso nós precisamos saber, naquele momento, o problema da discussão, a causa da discussão e que opções nós temos para poder solucionar essas discussões dentro de casa. Vamos olhar o exemplo de Adão. Adão, ele não questionou Eva. Lá em Gênesis 6, simplesmente ele aceitou. Eva ofereceu a fruta a ele e ele simplesmente aceitou. Ele não questionou, ele não foi no campo das ideias com Eva, ele não procurou saber sobre o problema que ia causar ela oferecendo aquele fruto da árvore para ele. Ele simplesmente não teve uma comunicação com ela. Ele estava aberto e recebeu aquele problema de frente. Aí você vê na continuidade em Gênesis 3:8 o que é que diz? E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e Eva na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus de Adão e disse: onde estás, Adão? Então eu quero trazer aqui algo bem importante. Para quem Deus se dirigiu naquele momento? Porque os dois se esconderam no jardim, Adão e Eva. E aí Deus chama quem? Deus chama o homem, o sacerdote. Deus chama o varão da família para conversar. Na hora que aparece o problema na família, Deus não vai chamar a mulher, Deus vai chamar o homem, porque a responsabilidade está sobre o homem de dar a solução sobre o problema da casa. A mulher errou, mas o homem é que toma a atitude. O homem é que toma a providência de trazer a solução para o seu lar. Porque a responsabilidade é do sacerdote de conduzir aquela família. Continuando no versículo 10, e diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Olha só a atitude de Adão, um homem casado. Ele simplesmente se escondeu. Que atitude é essa? Para mim e para você, nós cremos que isso é uma atitude infantil. A pessoa não enfrentar um problema de frente. Você simplesmente se torna uma criança, você se torna um menino, você se esconde. Mas quando ele diz assim, eu me escondi, isso a gente percebe também que o medo já estava instalado dentro dele. Por quê? O medo já estava instalado dentro dele. Por quê? Porque o pecado já habitava dentro dele. O pecado habita dentro de nós. Porque nós sabemos que quando nós erramos, nós temos medo de assumir as coisas. E a maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Fazemos o que Adão fez. A gente não questiona, a gente absorve o problema e depois fica com medo. E essa reação nos deixa como uma criança, como um menino. É como eu falei no meu vídeo passado, no Papo de Homem,
que uma frase que a gente usa muito, né? Os nossos pais usam muito, né? Deixa de ser menino, rapaz, e vira homem. Né? Essa frase é muito comum no meio de nós, na nossa cultura. Então, isso fez com que também Adão tivesse essa atitude. Ele era um rapaz, que ele era jovem, um jovem casado. Ele tomou uma atitude de menino quando ele era para ter tido uma atitude de homem. E Gênesis 3:11, continuando, diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha só, Adão nem respondeu a pergunta de Deus. E olha qual foi a atitude de Adão no próximo versículo. Gênesis 3:12. E disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que situação aqui Adão está passando diante de Deus. Deus faz uma pergunta para ele, ele não responde a pergunta de Deus e ele já passa a acusar a companheira. Por quê? Porque essa atitude infantil, de criança, de não assumir um ato, ele simplesmente passou o problema para Eva. E nesse momento nós temos que entender uma coisa. Num relacionamento, marido e mulher, cada um tem seus 50% de culpa. Ninguém tem 100% de culpa numa área, em qualquer atitude que aconteça dentro de um relacionamento. Você, homem, eu, homem, e nossas esposas, nós temos só 50% da culpa, os outros 50% é dela. Nós não podemos pegar 100% e jogar para cima do nosso cônjuge. E quando o teu cônjuge apresentar um problema para você, você simplesmente não receba o problema. Você não é para aceitar aquele problema. Pelo contrário, você é para resolver o problema. Você preste atenção como Adão não se posicionou na atitude dele. Então vamos olhar aqui no próximo capítulo, versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: foi a serpente que me enganou e eu comi. Olha só, ela passa o problema para a serpente da mesma forma que ela viu, observou a atitude do marido passar o problema para ela. Então o que é que nós vemos aqui? Que nossas esposas vai nos copiar em toda a atitude que nós tomarmos dentro de casa, dentro do nosso casamento, entende? Nós precisamos ter uma atitude positiva dentro de casa, uma atitude solucionadora dentro de casa. Porque o que é que aconteceu nessa situação? Satanás estava no meio deles. Você concorda comigo? Satanás estava no meio do casamento e ele já estava emaranhado, jogando um problema dentro do casamento diante de Deus. E aí o que é que aconteceu? Nem Adão, como o sacerdote do seu lar, assumiu o problema e nem muito menos Eva também assumiu, porque o tutor da relação, o cabeça da relação, não assumiu. Então muito menos a mulher também iria assumir, porque não é o papel da mulher assumir todo o problema dentro de casa. A direção, estar na frente, de peito aberto, recebendo todo o problema e solucionando o problema. Não é o papel da mulher, é o papel do homem. E quando a gente não tem a sabedoria, quando a gente não tem o discernimento do que está acontecendo naquele momento, porque quando a gente está dentro de um problema, a gente está emaranhado dentro de um problema. A gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não elabora um projeto, um escape, uma saída positiva para aquela situação. Não, simplesmente a emoção toma conta da gente e a gente esquenta a cabeça. E o que é que a gente faz? A gente grita, a gente usa de violência, a gente usa da força. Muitas vezes a gente usa as ferramentas erradas. E quando você está numa posição dessa, de cabeça quente, você não é para explodir, você é simplesmente para parar. Para, na hora do problema, para esfriar a tua cabeça. A gente tem que ser racional. Nós temos que pensar e elaborar numa saída nesse momento e não deixar estar emaranhado dentro do problema onde Satanás está fazendo sua festa, aonde o inimigo está fazendo o seu cumprimento dentro da família e está funcionando. E a gente não percebe, e a gente não vê porque a gente não para pensar no mundo espiritual, o céu que está sobre aquela situação da família. Olha só, que situação desagradável. A mulher com raiva, o homem com raiva, todos dois irados, uns de frente para o outro ali, se comendo nas palavras erradas, e Satanás feliz, porque está conseguindo alcançar o objetivo dele dentro da nossa família. E a gente não tem essa percepção. Então, olha só,
O que é que nós precisamos fazer? Olha o que fala em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E muitas vezes a gente não perdoa. A gente tem um coração duro, um coração de pedra. Agora me diga, aonde vai dar isso? Aonde vai dar a gente caminhar com um coração de pedra? O nosso coração, ele pulsa, ele precisa de movimento. E para ter um movimento, ele não pode ser rígido, ele precisa ser flexível. Se o coração precisa ser flexível para pulsar, nós também precisamos ser flexíveis para perdoar. A maioria das vezes a gente não assume a nossa culpa como homem, como varão, como sacerdote da nossa casa. Então, não deixa de ser parceiro da tua parceira. Nós precisamos trabalhar essa parceria dentro do casamento. Olha só o que é que fala em Gálatas 6, do 2 ao 5. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E aí o que é que nós fazemos? Nós pegamos a nossa carga e jogamos em cima do nosso cônjuge. Olha que situação, o que foi que Adão fez com Eva? Ele pegou a carga dele, do erro dele, olhou para Deus e disse, foi a mulher que tu me deste. E essa carga não pode ser jogada em cima do outro. E nesse momento ela estava com a carga dela e com a carga dele em cima dela. E ela olha para Deus e diz, foi a serpente que me deu e eu comi. E ela pega as duas cargas, porque o marido já se livrou da carga dele, já jogou em cima dela. E ela pega as duas cargas e joga em cima da serpente, porque a mulher é frágil, a mulher não aguenta uma carga dessa. E nós precisamos tomar essa atitude, da gente levar a nossa própria carga, como fala em Gálatas. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos mudar esse quadro dentro de casa. Você concorda comigo que nós precisamos mudar esse quadro dentro de casa? Um casal, eles têm que trabalhar uma parceria dentro de casa, porque senão não vai funcionar. Se não tiver parceria dentro do casamento, não vai funcionar. Eu tenho hoje 28 anos de casado com minha esposa. E o que fez funcionar dentro do nosso casamento foi uma parceria. E é isso que nós estamos querendo trazer para você. Que uma parceria dentro de um relacionamento é algo extraordinário. É algo que te dá força. Você toma gosto de assumir a sua carga, onde ela também toma gosto de assumir a carga dela. E nós juntos, nós caminhamos para o sucesso. Agora, mediante toda essa dificuldade, nós sabemos que o homem precisa ter a chave na mão da solução dos problemas do lar. Nós somos o sacerdote da casa. Olha como Deus traz instruções claras para o homem. Está em Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como é difícil um homem pegar esse versículo da Bíblia e fazer valer na sua vida. Um homem amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Olha como é lindo isso. Mas é difícil da gente ver isso ser praticado dentro dos lares. Existe muita infelicidade no casamento. Quando a gente vê que o homem ou a mulher, ou ambos, eles não cumprem o mandamento de Deus dentro do casamento. Então, maridos, presta bem atenção. Nós, maridos, nós somos o cabeça do lar. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Deus nos confiou uma responsabilidade dentro do matrimônio, de sermos o cabeça, de sermos aquele que leva, que conduz, que dá orientação. Muitas vezes, nós vemos homens deixar a mulher tomar uma atitude, a mulher levar o casamento, a mulher tomar a iniciativa das soluções dos problemas dentro de casa. E muitas vezes nós estamos fazendo um papel errado, porque nós precisamos nos posicionar, de fazer com que o cumprimento de Deus sobre a nossa vida, de ser um sacerdote do lar, que a gente tome posse dessa posição, que a gente faça cumprir a Bíblia dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E você vai ver como Deus vai nos honrar. Então, se esse vídeo foi bom para você e você se lembrou de algum amigo que está passando algum problema, que está passando algum constrangimento dentro de casa, de discussão, que eu creio que todas as famílias passam por isso, envie esse vídeo para ele. Abençoa a vida do teu amigo, do teu irmão.
encaminha para ele também escutar essa palavra e ser bem-sucedido no seu lar. Então, dá o teu like, se inscreve no nosso canal e não deixa de apertar o sininho para na próxima vez você receber o nosso novo vídeo. Me segue lá no Instagram, @silascosta, e eu vejo você na próxima semana.